se fala em despertar o seu potencial, mas afinal, o que é despertar o seu potencial? Onde está esse potencial que eu preciso despertar? A primeira coisa que a gente precisa entender dentro de despertar o seu potencial é que você só desperta aquilo que você conhece, aquilo que você sabe. E muito se fala em despertar o seu potencial olhando para o que todo mundo está fazendo, olhando para o que serve para todo mundo. E dentro das personalidades do Enneagrama, a gente vê muito claro que não serve a mesma coisa para todo mundo. Muitas vezes a gente quer despertar o nosso potencial, mas a gente está olhando para fora, buscando o que o outro está fazendo, buscando entender o que a pessoa de sucesso está fazendo para eu despertar meu potencial com base naquilo. Mas nem sempre a nossa forma de funcionar, a nossa forma de mente de funcionar, ela é igual àquela pessoa que a gente está olhando. Isso pode acabar trazendo mais frustração do que despertar o nosso potencial. Deixa eu explicar com um exemplo para ficar mais claro para vocês. Dentro do Enneagrama, a gente tem 3 centros de inteligência. O centro de inteligência de ação, os ativos, o centro de inteligência emocional, do coração, do sentir, e o centro de inteligência mental, do raciocínio, do pensar. Então são 3 categorias, são 3 centros completamente diferentes. Cada centro desses, então, tem 3 perfis de personalidade e tem habilidades completamente diferentes. Então, quando a gente começa, por exemplo, a tentar entender como é o potencial de um perfil do centro de ação e um potencial de um perfil do centro da razão ou da emoção, são completamente diferentes. Então, a gente não desperta o potencial dos perfis emocionais da mesma forma que a gente desperta dos perfis racionais. A gente precisa entender qual é o nosso funcionamento, para então eu entender como eu desperto o meu potencial. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, perfis emocionais que têm uma dificuldade mais com a ação, se comparando com perfis de ação, que são completamente ação, que são produtivos, que estão o tempo inteiro nessa energia do seu centro de inteligência, que se comparando, tentando ter a mesma produtividade, tentando fazer da mesma forma que esses perfis. E aí, quando não conseguem acompanhar esse mesmo ritmo, acabam se frustrando, achando que tem algo errado consigo, achando que tem algum defeito, algum problema em si. E na verdade não tem nada disso. É só uma forma de funcionamento diferente. Então a primeira coisa para a gente aprender a despertar o nosso potencial é eu realmente conhecer como funciona a minha mente, como funciona a minha personalidade. O que eu faço primeiro? Eu sinto, eu penso, eu ajo. Qual é o meu funcionamento? O que é natural para mim? O que é fácil para mim? Eu preciso dessas informações, eu preciso entender como eu funciono, porque se eu tento entrar nessa regra de produtividade que serve para todo mundo, se eu tento entrar nessa regra do que vale para todas as pessoas, eu acabo mais gerando frustração para mim do que gerando produtividade, do que realmente despertando o meu potencial para o máximo que eu posso. Então, por isso que quando a gente conhece o nosso perfil no Enneagrama, é muito mais do que saber meu tipo. Ah, eu sei que eu sou tipo 6, eu sei que eu sou tipo 4, eu sei que tenho lá algum conjunto de características. Não é essa a funcionalidade do Enneagrama. É para conhecer o seu potencial, para conhecer a sua forma de pensar e ver no que você realmente pode focar para você crescer e despertar o seu potencial. Porque talvez você esteja focando errado, você esteja focando em algo que não seja o que está dentro da sua personalidade, o que você pode explorar mais dentro da sua personalidade. Por isso que quando a gente conhece a fundo o nosso perfil de personalidade no Enneagrama, a gente entende como é o funcionamento da nossa mente, a gente consegue despertar muito mais esse potencial. Então, para despertar o potencial, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso desse autoconhecimento, eu preciso entender como funciona a minha personalidade, eu preciso entender como funciona a minha mente. Aí depois que eu entendo isso, vem a parte primeira do autoconhecimento, a segunda parte vem a da aceitação. Eu preciso aceitar que a minha forma de ser, ela é diferente da forma das outras pessoas e não tem nada de errado na minha forma. Algumas pessoas são 100% produtivas o tempo inteiro. Algumas pessoas oscilam na produtividade. Algumas pessoas começam, depois param um tempo. Eu preciso entender qual é o meu funcionamento, qual é a minha forma. E ao entender, eu preciso aceitar que essa é a minha forma e usar isso ao meu favor na hora de trabalhar esse despertar, esse colocar todo esse potencial em prática na vida lá fora.
Então, esses dois passos são dois passos muito importantes nesse caminho para despertar o meu potencial. Você já sabe quais são as suas habilidades, o que que você tem de principal, de mais forte, como você funciona, qual é a sua forma de produzir, qual é a sua forma de fazer as coisas acontecerem. Isso é muito importante, porque é a partir disso que a gente consegue entender o que eu realmente preciso despertar em mim. Por isso que o Enneagrama é muito mais do que 9 perfis de personalidade, é muito mais além do que você imagina.